Olá pessoal, tudo bem com vocês? E para acabar o capítulo número 5, ele trouxe uma partida de Frank Marshall e o Emmanuel Lasker. É pelo Campeonato Mundial de 1907, onde o desafiante era o Marshall, né? E incrível que pareça, o Marshall não conseguiu ganhar uma partida do Lasker. E o Lasker continuou sendo campeão mundial. Mas é uma partida muito interessante porque tem várias. Ó, você tem a torre, o bispo e peões de um lado e torre, cavalo e peões do outro. E você vai reparar que talvez a torre você praticamente vai usar do mesmo jeito que você já pode ser usada da mesma maneira que nós já usamos nas partidas anteriores. Quem joga nessa posição aqui que está no tabuleiro são as pretas. Segundo a análise de capa branca, há grandes possibilidades das pretas vencerem, não apenas porque ele tem iniciativa, mas por causa da ala da dama não desenvolvida pelas brancas, que são esses peãozitos aqui, a torre intocada no canto aqui e o cavalo aqui. Ou seja, essas peças estão fora do jogo, estão desenvolvidas até agora. E o cavalo vai ter que desenvolver de lado aqui, porque aqui não dá por causa do peão, aqui não é um lugar muito legal para ele. A melhor casa para ele seria essa daqui, mas tá lá, mas vamos ver o que vai jogar. Ele jogou o quê? Torre B8. Por quê? Para atacar esse peãozinho aqui. E ó, ele vai fazer o quê? Ele vai usar as torres do mesmo jeito que foi mostrado nos sinais anteriores, forçando a branca a defender algo o tempo todo, restringindo a ação do cavalo e torres dos brancas, mantendo ao mesmo tempo liberdade e ação para sua própria torre e bispo. Quer dizer, a mesma estratégia que ele usou na partida anterior, que o capa branco usou. Aqui não é o capa branco que está jogando. Aqui ó, é a mesma situação, lembra? Peão dobrado. Ó, é a mesma situação da outra. Aqui a maioria dos jogadores ia fazer o quê? Avançar esse peãozinho. Para C5, C4, C4 até C4. Tá, mas jogou o que aqui? Jogou B3, a branca, para defender o peão. E o que aconteceu de novo? O cavalo não vai poder vir aqui e aqui, né? Ele vai ter que vir aqui e aqui. Restringiu um pouco o cavalo dele, né? Bloqueia, porque o B3 podia ser uma casa, né? Ele podia vir pra cá e atacava esse peão aqui. Tanto esse peão aqui, quanto qualquer se os negros avançassem para defender também. Mas vamos lá, jogou torre B5. Olha, é praticamente o mesmo esquema da outra. Trazendo a torre para atacar os peões do rei para forçar o rei a esse lado para defendê-los. C4, ele vai fazer do mesmo jeito. As brancas vão ficar com as peças todas enroladas para defender as deles. Torre H5, rei G1. E assim tornando mais segura a posição dos peões na ala da dama das negras. Mas vamos lá, C5. Defender o peãozinho. Se você olhar, o cavalo branco está muito limitado, né? Ele tem várias casas. Ele pode vir para cá. Mas ó, aqui, aqui ele pode. Ele pode vir para cá.
Mas restringe, porque aqui ele não pode ir, porque tem o peão aqui que vai capturar. E pode ser interessante, mas está limitado, né? Jogou o cavalo D2, os peões da branca estão no caminho. Ó, se você olhar, o cavalo não vai para cá, não pode ir para cá, não pode ir para cá, ele pode vir para cá e para cá, ó, que não vale muito a pena ele voltar aqui, né? Então, se você for ver, ele está restringindo as brancas. Jogou rei F7, trazendo o rei, torre F1, cheque. Esse daqui o rei vai aonde ele quer ir, né? Esse é o tipo lance idiota, só para ajudar. Ele tá saindo com o rei lá de trás, para vir para frente, para vir ajudar no meio. Da cheque só ajudou ele. A3 seria melhor. Mas vamos lá. F1, rei E7, o rei já estava indo para lá também, não mudou nada. Que o rei restringe a ação da torre, né? Aqui se for, não só o rei, né? Por exemplo, aqui está restringido, aqui tá, aqui tá, aqui tá. Certo? Mas vamos lá, A3, torre H6. Ele vai fazer o quê? Provavelmente ele vai transferir para cá, né? Para atacar esses peões aqui. Porque aqui ele tem vantagem material, né? Então bora lá. Jogou H4, torre de A6. Mas você já está reparando que as manobras são semelhantes aos exemplos anteriores. Repara bem para você ver. Torre A1, bispo G4. Agora que o cavalo está morto mesmo, né? Porque o cavalo não pode vir para cá, não pode vir para cá, não pode vir para cá. Teoricamente pode vir para cá e pode vir para cá, que também não vai adiantar nada. Porque, por exemplo, se ele vem para cá, ele também não consegue ir para lá, não consegue ir para cá. Vai dar mesmo, o cavalo está ficando cada vez pior, em pior situação. Rei F2, rei E6, A4. As brancas não podem responder cavalo F3, porque bispo para F3, seguido de rei para F3, rei E5 ganhará um peão. Porque se as decastadas aqui a torre da cheque, ele não pode vir para cá, ou ele vem para cá, ou vem para cá, ou vem para lá. Mas vai ganhar um peão, né? Rei E5, rei G2. Torre F6, torre 1, D3, torre F1, rei D4. Agora o rei vai atacar os peões das brancas, né? Torre por F6, G por F6, rei F2, C6. Apenas para esgotar os movimentos das brancas, o que finalmente forçará a mover seu rei e o cavalo. A5, A6, bloqueou o peão da branca. Cavalo F1, rei por E4, rei E1, bispo E2, cavalo D2 cheque, rei E1, cavalo B1, F5, cavalo D2, H5,
cavalo B1, rei F3, cavalo C3, rei por G3, cavalo A4, vai ganhar o peãozinho lá, F4, cavalo por C5, F3, cavalo E4, rei F4 dando um totalzinho no rei, cavalo D6, C5, C por B4, C5, B3, cavalo C4, rei G3, cavalo E3, B2, e as brancas abandonam, não tem o que fazer, né? Que final maravilhoso. Eu vou chamar esse daqui de 61B, ele não tem nenhuma designação lá no livro, porque fica mais fácil que essa partida ele analisou a partida, né, que não é a partida dele, mas só foi a partida disputada pelo Campeonato Mundial da época. E o Frank Marshall não ganhou nenhuma partida do Lasker. O Lasker manteve o seu título e o Marshall não ganhou nenhuma. E o Marshall que era desafiante, dois jogadores muito fortes da época. Valeu, pessoal, muito obrigado. Curta o vídeo. Caso não esteja inscrito no canal, se inscreva no canal. E bora lá, vamos continuar nosso aprendizado e bora jogar e ganhar. Um abraço, pessoal. Valeu, até mais.